O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a decisão que julgou o ex-juiz Sérgio Moro parcial no caso do Tríplex em Guarujá. O julgamento foi suspenso após um pedido de vista do ministro Marco Aurélio Mello, com um placar de 7-2 pela suspeição. O relator, ministro Edson Fachin, voltou a afirmar que todos os recursos da defesa do petista, incluindo a suspeição de Sérgio Moro, teriam perdido o objeto. Ou seja, que não faria mais sentido considerar o ex-juiz suspeito, porque o próprio Supremo já havia decidido que a Justiça Federal em Curitiba não era competente para analisar os casos de Lula. A partir da declaração da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba ao processo e julgamento das ações penais deflagradas em desfavor do paciente, as demais pretensões deduzidas perante o Supremo Tribunal Federal entendo que perderam seu objeto em razão do superveniente prejuízo. Na sequência, o ministro Gilmar Mendes pediu para adiantar o voto e criticou o que classificou como uma manobra para reanalisar o habeas corpus de Lula, que já foi julgado e decidido pela segunda turma do tribunal. No fim de março, a turma concluiu que Moro foi parcial e, portanto, anulou toda a condenação do ex-presidente no caso do Tríplex em Guarujá. Criaremos uma terceira, quarta ou quinta instância recursal sem previsão regimental, de forma incompatível com o princípio da segurança jurídica. Esse tipo de expediente, manobra, não condiz com o tribunal. Nós somos maiores, porque, na verdade, nós respeitamos uma tradição. Eu tenho dito, o Supremo é maior do que a sua composição atual. Mas nós temos que honrar os nossos antepassados. Em seguida, o ministro Nunes Marques, que votou contra a suspeição de Moro no julgamento da segunda turma, afirmou desta vez que não há como o plenário revisar uma decisão de turma. A decisão deste processo não poderia rescindir o que restou decidido em outro julgado de outro órgão deste tribunal, qual seja a sua segunda turma. E falo isso com a convicção de quem naquele julgamento da segunda turma restou vencido. O terceiro voto a favor da suspeição foi do ministro Alexandre de Moraes. Já o ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o relator Edson Fachin, mas o plenário formou maioria de 7-2 para manter a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O ministro Marco Aurélio pediu vista, interrompendo o julgamento, que não tem data para ser retomado. E ainda na sessão dessa quinta-feira, por maioria, o Supremo decidiu que os casos envolvendo o ex-presidente Lula devem ser enviados à Justiça Federal do Distrito Federal. Na prática, com a remessa a Brasília, os novos juízes devem dar andamento às acusações e definir o que será aproveitado dos processos que estavam em Curitiba.